propósito de Deus e glória humana. As pessoas que buscam propósito de Deus, será que estão realmente buscando propósito de Deus? Ou elas estão buscando glória humana? Elas estão buscando receber aplausos e ser grandiosos nesse mundo? Eu gostaria de ler um texto de John Newton que diz o seguinte: se dois anjos recebessem ao mesmo tempo uma missão de Deus, um para descer e reinar sobre o maior império da terra, e o outro para varrer as ruas da mais desprezível vila desse mesmo império, não faria nenhuma diferença para qualquer um deles qual dos serviços executar: o posto de imperador ou o posto de varredor, pois a alegria dos anjos repousa na obediência a Deus, e como a mesma alegria levantaria Lázaro dos trapos para o seio de Abraão, ou seria um redemoinho para conduzir Elias a casa. Essa é uma frase interessante, porque às vezes a gente acha que está indo atrás do propósito de Deus, a gente acha que está querendo viver o propósito de Deus para as nossas vidas, mas na verdade, tudo que nós estamos querendo é desejo e fruto do nosso coração pecaminoso, buscando por glória humana, buscando por aplausos, buscando por holofotes. Não é muito raro você ver nas igrejas, principalmente nas chamadas igrejas pentecostais, aqueles pregadores ou pregadoras, principalmente, que gostam das profetadas, levantando a voz lá no meio de todo mundo para falar com certas pessoas e falar: Deus tem um propósito na sua vida. E as frases são as seguintes: você vai ser muito grande, você vai ser famoso, você vai ser muito conhecido, você vai ser um pastor com uma igreja de milhares. Geralmente, toda profecia nos dias de hoje relacionadas a propósito de Deus, por esses profetas aí, são profecias que estão relacionadas a coisas que vão trazer glória humana para a vida das pessoas. Na mente das pessoas, isso é o propósito de Deus. E aqui eu vejo dois problemas. O primeiro problema é que o pregador, ele não está muito se importando com pregar o evangelho, com pregar a palavra de Deus. Ele quer público, ele quer aplausos, ele quer gente falando que ele é bom. E para você ter gente falando que você é bom, você precisa agradar as pessoas. E para agradar as pessoas, você fala o que elas querem ouvir. Do outro lado, os cristãos, os irmãos lá na igreja, não estão muito antenados à parte do evangelho. Não estão muito ligados sobre Deus, sobre o propósito de Deus, sobre as coisas do reino. Então, o que eles querem ouvir é aquilo que massageia o ego deles e aquilo que fala que eles vão conseguir algo de grandioso. Porque, ora, você vê um pastor famoso, muito respeitado, quem não quer aquilo? Você vê um irmão que entrou na igreja e com a vida destruída, e aí um mês depois ele fica milionário, próspero. Quem não quer isso? Você vê o irmãozinho que está lá na igreja cantando, e nem canta tão bem assim, mas às vezes de repente fica famoso, fica rico, e todo mundo quer conhecê-lo, todo mundo quer abraçá-lo, todo mundo ouve as suas músicas, enfim. Quem não quer isso? Quem não quer glória e quem não quer fama? Então, os irmãos querem isso, porque estão buscando isso. E os pregadores querem ser ouvidos, então eles falam aquilo que o povo quer ouvir. Então a régua é a seguinte: fala qualquer coisa boa que as pessoas vão achar que é de Deus. Então, ou seja, a pergunta é: nós estamos procurando por viver propósito de Deus ou nós estamos procurando glória humana? Nós estamos procurando fazer a vontade de Deus ou nós estamos procurando coisas que estão em nosso coração, porque nós vimos na vida de alguém que também queremos para nós, é aquela chamada inveja santa, aquela cobiça, ou nós realmente, de fato, queremos buscar o propósito de Deus e viver o propósito de Deus? Porque o propósito de Deus, ele começa de maneira simples. Então, uma coisa interessante é que raramente você verá esses profetas falando que você vai ser uma pessoa que vai pregar na prisão dos presos. Você não vê.
Eu nunca vi esse tipo de profecia nos cultos, nas igrejas. Deus vai te usar para pregar na cadeia para os presos. Deus vai te usar para ajudar os moradores de rua, dar comida para eles. Deus vai te usar para ir orar no hospital com os enfermos. Ou seja, parece que essas coisas não são propósito de Deus. Porque ninguém está julgando essas coisas com propósito de Deus. E olha, não são muitas as pessoas nas igrejas que estão buscando fazer esse tipo de coisa. O que as pessoas querem é, vamos fazer missão. Tá bom, vamos fazer missão. Qual é o tipo de missão que as pessoas querem fazer? É ir para a Europa. É abrir igreja nos Estados Unidos. Por quê? Porque é lugar bonito, é país de primeiro mundo, é viagem internacional que vai te trazer fama diante dos irmãos aí na igreja, principalmente se você for de uma igreja pequena no interior, e aí você chega falando, eu fui abrir igreja na Inglaterra. Todo mundo vai olhar para você de uma forma diferente. Agora, se você fala, fui ali na rua, tinha um pessoal passando fome e ajudei eles. Isso não vai te trazer um grande prestígio diante dos irmãos. Não no sentido de te trazer fama e sucesso, esse tipo de coisa. Então, as pessoas confundem que o propósito de Deus são simplesmente coisas grandiosas aos olhos do homem. Mas nós estamos errados quanto a isso. O primeiro propósito do homem, e isso é geral para todo cristão, é adorar a Deus, é engrandecer o seu nome. Então, você quer cumprir o propósito de Deus? Em primeiro lugar, adore o Senhor. Glorifique o seu nome, engrandeça o seu nome. Nós existimos para adorar a Deus. O propósito de existência do homem é adorar a Deus. Então, você existe para adorar a Deus. Você quer cumprir um propósito de Deus na sua vida? Adore Ele. Agora, coisas como pregar o Evangelho para as pessoas que estão próximas de você, para os seus vizinhos, para os seus colegas, para os seus parentes, isso aí é propósito de Deus. Ser uma pessoa boa, melhor, caridosa, isso aí também é propósito de Deus. Coisas pequenas também são propósito de Deus. Não pense você que propósito de Deus é simplesmente coisas grandes. O nosso coração, ele precisa estar voltado em fazer a vontade de Deus. Nós precisamos olhar para quem nós estamos fazendo e não o que nós estamos fazendo. Não importa se você vai ser aquela irmãzinha que ora todos os dias, que intercede pela cidade, que intercede pela igreja e nunca vai ser conhecida e ninguém vai olhar para você. Se é isso que Deus quer de você, você tem que ser feliz com isso. Nós precisamos alegrar o nosso coração em para quem nós estamos fazendo e não em o que nós estamos fazendo. Porque às vezes você vai fazer coisas pequenas, às vezes você nunca vai ser grande, às vezes você nunca vai ser rico, nunca vai ser famoso. E tá tudo bem, porque você está vivendo para Deus. Isso é o que importa. Então, nós precisamos tirar do nosso coração a ideia de que coisas de Deus são simplesmente coisas grandiosas diante dos homens, porque não é. Quantos grandes homens e mulheres de Deus viveram por essa terra, morreram e nunca foram conhecidos, ninguém sabe quem eles são, mas foram grandes homens de Deus. E naquele dia, quando Cristo voltar, eles estarão diante do Senhor e ouvirão da boca do Senhor, servo bom e fiel. Então, o propósito de Deus está em fazer a vontade dele, independente de qual seja ela. Seja para você ser um grande pastor, famoso e conhecido, ou seja para você ser uma pessoa desconhecida que só ajuda os moradores de rua. Olhar para os pobres, olhar para os órfãos, para as viúvas, os necessitados, os doentes. Isso aí é propósito de Deus. E não precisa de que ninguém venha deixar uma profecia aí para você para que você faça isso. Tenha um coração voltado em ser feliz por servir a Deus e não por querer fazer grandes coisas. Pode ser sim que Deus tenha grandes coisas para você, pode ser que Deus queira que você seja famoso, que a sua voz chegue em lugares distantes, pode ser que Deus queira te usar para grandes coisas, pode ser. Mas na maioria dos casos, não é assim. Isso aí são coisas destinadas para poucos. Poucos são escolhidos para ser grandes. Na Bíblia só tem um Davi, só tem um Abraão, só tem um Moisés. Enquanto tem um Moisés, tem mais de 500 mil pessoas normais. Então, às vezes,
talvez você não foi chamado para fazer coisa grande nada. Você foi chamado apenas para viver para Deus e servir a Deus. Isso é pequeno? Não, isso não é pequeno, porque você está fazendo para Deus. Então, que o seu coração esteja feliz em fazer a vontade de Deus e que você esteja realmente procurando viver o propósito de Deus e não procurando glória humana, porque isso não te trará nada. Existem muitos pastores que são famosos, têm igrejas enormes, são muito respeitados, no entanto, são hereges, apóstatas, são inimigos da cruz de Cristo, pregam coisas que são totalmente opostas ao evangelho da Bíblia. Então, qual é a vantagem disso? Ser famoso, ser grande, mas não viver realmente o propósito de Deus de maneira íntegra e fiel. É melhor ser um desconhecido vivendo para Deus do que eu ser um famoso, um rico, um respeitado, vivendo para as intenções do diabo. Então, que essa palavra fique no seu coração. Procure viver o propósito de Deus, independente de qual seja ele. Procure viver para Deus de maneira humilde, não procurando glória humana, mas procurando fazer a vontade de Deus. Quem procura glória humana não ganha nada, porque o homem não tem nada para te oferecer. Mas quem procura viver para Deus e fazer a sua vontade, está fazendo o que é de mais precioso nessa vida. Que Deus lhes abençoe, um grande abraço e até mais.